grande parte dos motoristas já receberam uma multa de trânsito. Porém, o que muitos não sabem é que todo condutor tem o direito de recorrer. O número de multas aplicadas na Grande São Paulo aumentou em 36% no primeiro semestre de 2016. Por isso, é importante que o condutor saiba que o prazo para recorrer se inicia logo no momento em que ele for autuado. Ele mesmo vai até o local em que a multa foi expedida para redigir sua defesa. Ou o processo pode ser realizado online. Erros podem acontecer. Muitas vezes, uma autuação foi enviada com a imagem de outro veículo, com a placa errada, ou a placa pode ter sido clonada. Por isso, fique de olho e não deixe de correr atrás dos seus direitos. Saiba como recorrer a uma multa de trânsito e não cair em golpes agora no Mulheres. Depois, Ribianão. É isso mesmo. Eu já estava aqui tirando minha dúvida com o doutor Rodrigo. E, infelizmente, gente, é isso que está acontecendo com a maior parte das pessoas. Você falava isso, você chegou aqui, era todo mundo querendo saber o que aconteceu, todo mundo, impressionante, porque é incrível, mas todo mundo acaba tendo um problema com multa hoje em dia, né? Eu venho de uma cidade menor do que São Paulo, e no interior já é assim, aqui em São Paulo é uma realidade incrível, né? Todo mundo acaba tendo que conviver com isso no seu dia a dia, o trânsito faz parte da nossa rotina, né? Então isso acaba sendo uma dificuldade. Mas multas, ok, que a gente cometeu, tudo bem, mas multas que não são corretas, ou, por exemplo, eu estava contando com o doutor Rodrigo, ano passado, o meu carro estava no meu nome, mas tinha outras pessoas que dirigiam, as multas chegaram e eu indiquei o condutor. Então, Detran mandou avisar que as multas que você enviou, indicando o condutor, né, para o Detran de julho a dezembro, foram todas perdidas. Então não tem como isso ser computado. Quer dizer, não é um absurdo? É uma realidade muito triste e talvez o que tenha acontecido é que o sistema não tenha acompanhado. Sim. Né? Porque a gente tem poucas pessoas no setor administrativo para analisar esses recursos, para julgar, e o número de multas que vem sendo gerado, ele cresce a cada ano. Né? Algumas oscilações, mas o número de multa cresce a cada ano e com as multas crescendo, as pessoas conhecendo mais os seus direitos e a parte administrativa, onde vão ser analisados esses processos, não acompanhando esse crescimento, vai acabar gerando esse tipo de confusão, de problema e de erro. De erro que quem paga somos nós, né? Muitas vezes quem acaba prejudicado é o condutor por essa ineficiência do sistema e por não saber todos os seus direitos. Por isso que a gente hoje está com o doutor Rodrigo aqui, para a gente saber quais são os nossos direitos e como agir em cada situação. Muitas perguntas surgiram, vamos ver a primeira delas, olha. Vânia, vendo as notícias recentemente, percebi que houve alteração do Código de Trânsito em novembro de 2016. O que mudou para os motoristas? Pois bem, o ano passado houve uma alteração muito importante no nosso Código de Trânsito, por força da Lei 13.281. Isso aconteceu porque o Brasil ocupa posições muito ruins em índices internacionais. O Brasil está entre os 5 países do mundo com maior número de mortes no trânsito. E num cenário mais particular, entre os motoqueiros, o Brasil é o segundo país com a proporção dos motoristas motoqueiros que tem mais mortes no trânsito, fica somente atrás do Paraguai. Isso são índices alarmantes. O legislador, vendo isso, foi buscar uma solução, né, e procurou tornar mais rigoroso algum ponto da lei. Uma das medidas que eu acho que vale muito a pena citar quanto a essa alteração foi a suba nos preços. Né? Todas as multas foram reajustadas, o reajuste médio foi de 60% no valor das multas. Isso significou um impacto muito grande no bolso dos condutores. Né? Isso aconteceu porque as multas não eram reajustadas desde 2001. Então, todo esse reajuste de 2001 até 2016, o legislador aplicou de uma vez só. Agora, sinceramente, você acha que eles fizeram isso para ter menos mortes ou para o bolso, na verdade, né, ficar cheio de novo? Essa é uma discussão bastante complicada, né? Mas a gente como técnico, procura ver o cenário da forma como ele pode ser visto. E esse é uma das visões, né? Porque, na verdade, eu acho, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Claro. Quer dizer, o dinheiro arrecadado com multas, ele tem que ser revertido para o benefício da população em transporte, em condições de asfalto e tudo mais, não é isso? Isso, com certeza. O dinheiro que ele é arrecadado com as multas, ele tem uma previsão no próprio Código de Trânsito onde ele deve ser aplicado. É basicamente em infraestrutura, sinalização, fiscalização e educação.
né? Educação é um dos pontos fortes onde esse dinheiro deveria ser reaplicado. Não temos uma transparência para saber onde que esse dinheiro vai parar. Pois é. A gente até, depois do tanto que aparece, a gente até supõe. Né? Quer dizer, é destinado para outras coisas que não aquilo que a lei determina, né? Muitas vezes sim. A gente na verdade, especula que sim, né, Kátia? Porque pela ausência de transparência e pela ausência do resultado, a gente acaba sendo induzido a pensar o pior muitas vezes. Porque é um resultado muito pouco favorável ao que a gente necessita numa cidade, né? Isso estou falando de agora não, gente, isso é de muitos anos. O problema é justamente esse. Há muito tempo que as coisas não eram feitas da forma correta, a gente vê asfaltos que são emendas, né? Parece um mosaico. Sim, isso acaba sendo mais um problema, porque acaba gerando mais acidentes, né, onde tu não tem um asfalto, uma condição que te dê segurança, né, para transitar, né, ainda mais nesse trânsito de São Paulo, em que tu tem motoqueiros que vão sempre afunilando os caminhos, então tu acaba gerando muito mais riscos, muito mais acidentes e prejudicando todo o trânsito. Prejudica os motoqueiros, os motoristas, os cidadãos de uma forma geral, né? Vamos ver mais uma? Luiz Carlos, tive minha carteira suspensa, pois alegam que estourei a conta de pontos. Eu nem sei qual é esse limite de pontos. Por quanto tempo a carteira fica suspensa? Essa é uma dúvida muito legal e que a gente vê bastante, né? É uma coisa que as pessoas deveriam saber para contar num caderninho, mas as pessoas sempre nos perguntam isso. A lei diz que precisa de 20 pontos para suspender a carteira, não precisa 21. Se tu somar 20, já gera uma suspensão. Aqui, a questão dos pontos, ele é acumulado a partir de cada multa que o motorista toma, né? Então, cada multa tem um número de pontos. Quer dizer, pela gravidade, né? Isso, pela gravidade, né? Temos multas leves, médias, graves e gravíssimas, respectivamente 3, 4, 5 e 7 pontos. Né? Com o acúmulo desses pontos, chegando a 20, vai ser instaurado um processo de suspensão. Isso num ano, né? Os pontos têm validade de 12 meses, né? Digamos assim, que tu leve uma multa agora em maio de 2017, os pontos dessa multa vão ser somados, vão acumular com os pontos de todas as multas que tu tomares até maio de 2018. Né? Talvez por isso que muita gente tenha esse limite extrapolado, né? Muita gente, muita gente. É um número crescente de pessoas que têm tido esse problema com a suspensão da carteira. Agora, aproveitando essa pergunta do Luiz ainda, a gente vive numa cidade que a segurança também está difícil. Então, uma das multas gravíssimas é passar no sinal vermelho. Isso, exato. Mas quem vai parar em algumas ruas de noite, de madrugada, vai parar no sinal vermelho? É impossível. Quer dizer, não tem que se levar isso em conta também? Sim, isso tem sido levado em conta, né? Muitos recursos administrativamente já vêm sendo deferidos com base nesse argumento, porque a discussão que se criou foi que há dois direitos jurídicos em tutela que são antagônicos. Um deles é a tua obrigação de parar no semáforo, né? E o outro deles é o teu direito à segurança, porque hoje em dia, de noite, em São Paulo principalmente... Até durante o dia, quem dirá de noite, né? Então, essa discussão tem sido flexibilizada. Muitas multas têm sido canceladas no horário da madrugada. Né? Isso tem sido uma flexibilização. Os radares, alguns já não autuam durante a madrugada. Né? Alguns radares já são programados para, no período da madrugada, não registrar autuações. E eu acho que isso foi uma sensibilidade positiva que foi aplicada. Né? Eu acho que você tem que saber que você não está oferecendo aquilo que é um mínimo de segurança. Então você tem que também ter a contraparte, né? Mas muitas multas ainda são aplicadas, ainda obrigam os motoristas a recorrer e alguns recursos acabam tendo que ser decididos em via judicial. Não é uma questão tão simples assim. Não é assim. Não está tão resolvido. Minha culpa. Não está tão resolvido. Né? Bom, volta, tem muita dúvida, tem muita coisa para a gente perguntar ainda. Agora, acertando com o Dr. Rodrigo Gonzalez, vamos ver mais uma dúvida? Andresa, minha carteira venceu em 2011. Ave Maria, bastante tempo, hein? E desde então nunca mais dirigi. Como posso fazer para regularizar a minha situação? A situação da Andresa é uma situação interessante porque, a princípio, né, a carteira dela só venceu. Então, ela vai precisar somente ir lá fazer uma solicitação para uma nova carteira, né, para conseguir uma nova habilitação. Como ela nos diz que venceu, é só solicitar uma nova habilitação. O que pode acontecer muitas vezes é os motoristas deixarem de dirigir quando tiverem a carteira suspensa, eles simplesmente desistem de fazer o curso de reciclagem. Mas no caso do vencimento, é só fazer a nova solicitação. Né? Não precisa. Agora, esse tal desse curso de reciclagem é de quanto tempo?
O curso de reciclagem, ele hoje apresenta várias versões, né? Hoje em dia, a gente já tem, inclusive, a previsão e já está sendo aplicado o curso pela internet. Você faz pela internet? Em alguns estados já é possível, né? Aqui em São Paulo faz? Aqui em São Paulo ainda não. No estado de Santa Catarina, por exemplo, já tem. Que legal. Né? Isso daí é uma opção que já é oferecida para alguns motoristas, né? E isso encurta o tempo. Se consegue fazer o curso até dentro de uma semana. Que bom. Isso encurta o tempo. Aqui em São Paulo demora mais, né? Aqui em São Paulo demora um pouco mais. Isso tem que ser presencial, né? Tem que ser presencial. Tem que assistir às aulas e depois fazer uma prova, né? Isso é o que tem sido ainda praticado aqui em São Paulo. Vamos ver mais uma dúvida? Marta, recebi recentemente em casa 2 multas referentes ao uso de celular no volante. Para a mesma ocasião. Por que isso? Isso também é um ponto que foi alterado pela lei que mudou o Código de Trânsito ano passado, né? A Lei 13.281. E isso foi um ponto muito interessante, extremamente peculiar, né? A nossa previsão anterior da Lei de Trânsito, que falava sobre telefone celular, era lá da primeira redação do Código, ou seja, de 1997. Em 97, a forma como a gente usava o telefone era completamente diferente. É verdade. Né? Nós tínhamos telefone que era usado para falar. Né? Hoje em dia, falar é uma função secundária dos nossos telefones. Então, a multa prevista era falar ao telefone celular. Né? Hoje, a alteração promoveu o seguinte texto. Né? Ele incluiu um novo tipo, né? Uma nova infração, com os verbos manusear e segurar o telefone. Na verdade, a previsão foi para quem estava digitando ou acompanhando uma rede social. Né? Mas, Simone, pergunte, pela legislação, a câmera não pega isso. Quem pega é o agente. É o agente. O agente não teria que te parar e te atuar? Na verdade, assim, ele não... Porque como que ele enxerga, Simone, pergunte. Se ele não consegue enxergar muita coisa, vai enxergar que a criatura está dentro do carro, com o celular, e às vezes tem filme. O que acontece? A lei, né, ela atribui aos agentes de trânsito a chamada fé pública, né? É uma outorga de direito em que a palavra dele acaba valendo mais do que a palavra de nós motoristas. É o que a gente achava dos políticos também. No fim, a gente está vendo que está dando, né? Quer dizer, não é hora da gente, na verdade, não falar... Para efeito de justiça, todo mundo é honesto. Vamos falar assim, não, para efeito de justiça, você tem que parar o criar e tem que atuar ele. O que nós temos entendido, assim, que é a política da empresa de alegação, né? O agente de trânsito, ele tem que fazer a abordagem sempre quando for possível. Né? Há situações em que, de fato, ele não vai ter como abordar. Nessas situações, até tudo bem, né? Desde que ele justifique isso no registro de ocorrência, na autuação. Né? Em situações em que não há como abordar, ele tem que justificar. Então, agora veja, vamos dizer que não estou generalizando. Todas as profissões têm gente boa e gente ruim. Que aquele cidadão que estava lá, atuando, ele imaginou que viu a Ale no telefone, segurando o telefone enquanto ela dirigia. Não, ela não estava fazendo isso. É a palavra dele contra a palavra dela, porque não tem foto, não tem prova física nenhuma, não é? Infelizmente não tem prova física. Então, gente, não é justo isso. As multas são aplicadas com base nisso. Então, o importante nesses casos é recorrer, né? É sustentar o seu próprio direito. Mas né? A porcentagem de pessoas que conseguem é grande? Reverter? Se tem uma taxa de sucesso relativamente alta, né, nós, com base já na nossa experiência de conseguirmos já ter recorrido de muitos recursos, a gente consegue buscar solução para vários. Né? Não temos como resolver todos. Né? Tem recursos em que nos parece situações que mereciam deferimentos e a gente não consegue reverter isso. Países que funcionam melhor do que funciona aqui, Estados Unidos, por exemplo, você tem nas estradas, cada faixa, quem quer pagar pedágio, tem a faixa da esquerda que você paga pedágio. Limite de velocidade, se você ultrapassou, causou acidente, está perdido. Falando no celular, você está perdido, você vai preso e fica preso. Não é mais fácil você fazer como uma mãe educa, como um pai educa, quer dizer, você tem o seu direito, mas o outro tem o direito dele. Se você não seguir o seu dever, você vai ser punido severamente por isso. Quer dizer, não é melhor educar desse jeito do que achar que educar é tirar o dinheiro e que muitas vezes não tem nem como a gente provar que a gente tinha razão? Isso é até um ponto, assim, quando tu me questionou a respeito de para onde era revertido o valor das multas, né? O valor ele tinha que ser revertido para a educação, né? Um filósofo grego, Hermógenes, dizia: quando não podemos mudar os homens, mudamos as leis.
E é isso, né? É verdade. Então, isso é o que acontece no Brasil. A gente acaba tentando corrigir por mudanças. Só para concluir a pergunta, aqui. né? Porque nesse caso As dela, duas multas. ela recebeu 2 multas. Né? Isso não pode acontecer. Não pode. Isso no direito se chama um bis in idem, né? Porque uma multa é aplicada 2 multas em cima de um mesmo fato. Mas, por exemplo, qual o limite de horas? Na verdade, conta isso? Na verdade, aqui parece que ela recebeu 2 multas num mesmo momento, né? Então, quer dizer, eu tô falando no celular, tomo uma multa, ando uma quadra, tomo outra. É porque, na verdade, agora, o que a lei permitiu? A lei permitiu 2 interpretações. A lei tem uma infração que diz: te multo por falar ao telefone celular, e outra multa que diz: te multo por manusear o telefone celular. Isso aconteceu já. E aí você toma 2? Toma 2, uma por manusear e outra por falar. Né? Isso aconteceu. Não duvido. Talvez tenha faltado algum pouco de conhecimento para o agente, ou tenha sido um erro, né? Mas esse foi um recurso que foi definido. Isso é um recurso muito bom de se... Uma pergunta. A gente tem rodízio aqui em São Paulo. Tá. Quer dizer, no dia de rodízio, é das 10 até as 5 da tarde, naquela zona expandida e tudo mais. Você toma uma multa, sei lá, 7 da manhã. Às 8 da manhã você continua andando, você pode tomar outra? Você pode tomar várias multas pelo mesmo problema, sendo que a atitude é uma só? Aí há uma discussão, né? A gente volta à insegurança que a lei nos dá. Mais ou menos como passar um semáforo no vermelho durante a madrugada. Há quem diga que é uma ação só e tu só pode levar uma multa por dia. Nós temos visto que várias multas são geradas. Então, Nós temos visto várias multas serem geradas. Porque tem as câmeras, né? Sim, exatamente. Nós Então, temos visto várias multas serem geradas ao mesmo dia. E consegue reverter em alguns casos? Em vários casos, sim. Tá. Em vários casos, sim. Vamos para mais uma. A última. Diandra, meu marido foi multado por buzinar e incomodar as pessoas depois das 10 da noite. Sendo que o carro estava parado em frente a uma lanchonete sem ninguém dentro. A buzina estava com um problema e disparou sozinha. Temos como recorrer? Sim, esse caso é um caso interessante, né, porque é uma falha mecânica. Então, essa falha mecânica ela pode ser alegada no recurso. Né? Não imagino que... Claro, acho que é sempre importante a gente entender que vale analisar cada caso. Né? O nosso sucesso nos recursos se dá por isso, porque temos a atenção de analisar cada caso para ver especificidades que podem ser alegadas. Né? Isso é uma coisa que a técnica, o conhecimento jurídico e das leis vai te obrigar a fazer para conseguir maiores taxas de deferimento. Teria que analisar a notificação e ver exatamente o que diz. Mas, partindo da ideia de que houve uma falha mecânica em que a pessoa não teve responsabilidade nenhuma, a autuação seria irregular. Lá venho eu com mais um e se. E se é um carro que você tem aquele alarme. Este veículo está sendo roubado. Gente, fica a madrugada inteira aquele negócio gritando até que a pessoa vá até lá e desligue. O dono do automóvel ou da moto, que praticamente ia ser roubado, ele ainda vai ser multado por isso? Em alguns casos, incrivelmente sim. Menino! Em alguns casos, incrivelmente, alguns motoristas já foram multados por isso. Alguns já foram. Nós já recebemos recursos exatamente por esse motivo. Coitado do infeliz. Ia ter o carro roubado, a moto roubada. O ladrão não leva, mas leva seu dinheiro o outro. Agora, quem é que foi atrás do ladrão, eu não sei. Ninguém. É um número tá difícil para correr atrás de alguém. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Então, a gente tem que saber os nossos direitos, mas tem que ir atrás. Vai dar dor de cabeça? Vai dar. Será que você vai ter resultado? Não sei. Mas se a gente não tentar, as coisas não vão mudar. Acho que esse é um princípio básico também, né, doutor Rodrigo? Nós acreditamos muito nisso, Kátia. A empresa, ela é uma geradora de conteúdo. A gente procura levar informação para todas as pessoas. Nós temos um número muito legal de acesso. Não é para desanimar, é justamente o oposto. Exatamente isso. Cada vez um número maior de pessoas que reclamam, isso obriga a que as leis se modifiquem, que as atitudes passem a ser diferentes. E que as autoridades vejam que não vai ficar impune uma infração irregular. É verdade. Né? Tudo bem, todo mundo erra. Um agente de trânsito ele pode anotar errado uma placa um dia. Mas que as pessoas se imponham contra essas irregularidades. E que não aceitem isso, porque vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça, a melhor forma é pagar e deixar as coisas acontecerem, né? Exatamente.